E hoje o nosso vídeo é sobre vendas, como vender durante a avaliação estética. Se você vende procedimentos estéticos, você sabe que existem algumas dificuldades em vender alguns procedimentos. Muitas vezes a gente faz várias avaliações e não efetua nenhuma venda. E eu sei que esse é um assunto que vai angustiar você em algum momento da sua carreira. Por isso eu preparei esse vídeo de hoje, para a gente falar sobre vendas. Eu quero trazer duas coisas que você não deve fazer durante a sua avaliação corporal, que vai tirar as suas vendas, e também vou te trazer duas dicas bem bacanas para te ajudar aí a aumentar as suas vendas e aumentar aí o seu ticket também, o quanto você recebe dessas vendas. Bom, e a primeira coisa que eu quero é que você tire todos os seus preconceitos com relação à venda. Não pense que vender é ruim, não pense que vender é vergonhoso, não pense que você não consegue vender. Vender é uma coisa natural, a gente precisa vender e a gente precisa comprar. Quando você vai na feira e compra o pastel, você fez uma compra, alguém vendeu algo para você. Então muitas vezes a gente faz vendas. Muitas profissões fazem vendas. Hoje, todas as profissões da área da saúde têm feito vendas de algum nível. Isso porque nós estamos num mercado cada vez mais competitivo e que oferece cada vez mais opções, e estamos com clientes cada vez mais exigentes também, querendo receber aquilo que eles estão querendo, né? Aquilo que eles estão pagando. Então nós temos um cliente mais exigente aí e nós temos que driblar tudo isso aí, mas não de uma maneira que você tenha que considerar a venda uma coisa errada. Vender não é errado. Errado é você estar dentro de uma profissão que exige vendas e você não se aperfeiçoar nesse assunto. Assim como qualquer outro assunto da área da estética. Se você trabalha com limpeza de pele, você precisa se aperfeiçoar em limpeza de pele. Se você trabalha com massagem corporal, você precisa se aperfeiçoar e se atualizar em massagem. Assim também são as vendas. Afinal de contas, a gente faz vendas o tempo todo. O que eu vou te passar aqui hoje foi o que eu desenvolvi durante a minha vida. Eu vendo o tempo todo, seja procedimentos estéticos. Hoje eu trabalho exclusivamente com atendimento pós-cirúrgico e atendimento de gestantes e pós-parto. Preciso vender esses procedimentos. Também vendo os meus cursos, ofereço os meus cursos, tenho alunos que compram os meus cursos, recompram outros assuntos aí que interessam. Então eu preciso exercitar as vendas o tempo todo. Por isso que eu vou falar aqui hoje para você é baseado muito na minha experiência como profissional e o quanto isso me ajuda, e eu continuo buscando mais ainda me aperfeiçoar nessas vendas. Primeira coisa que eu quero te falar é que avaliação sem hora marcada não funciona. Se você não tira um tempo para fazer uma avaliação e se o seu cliente não entende que você tirou esse tempo, que esse tempo está reservado único e exclusivamente para avaliar o problema dele, provavelmente essa avaliação não vai resultar em venda. Eu sei que isso pode parecer um pouco chato. Afinal de contas, muitas vezes a gente está na nossa sala, no nosso consultório, na nossa clínica, e chega um cliente de repente você trabalha num salão de beleza e o cliente está ali transitando, e aí ele chama você e ele quer que você avalie o problema dele e fale quanto isso vai custar. Provavelmente essa avaliação não vai resultar em venda. Isso acontece porque naquele momento o cliente está apenas interessado em saber algumas informações. Ele não está disposto ainda a fechar uma venda. Da mesma forma, você ainda não está preparado para falar sobre aquele assunto e muitas vezes não tem dados o suficiente para saber o que é melhor para oferecer para o paciente. O cliente ele entende que qualquer procedimento vai resolver o problema dele, mas você, esteticista, sabe que não é bem assim. Muitas vezes nós temos que fazer uma avaliação rigorosa, saber sobre hábitos de vida, sobre o histórico daquele problema, para aí sim a gente propor uma solução. Então, se a gente não tem tempo para descobrir isso e o cliente não está disposto a ouvir, muito provavelmente essa avaliação não vai resultar em vendas. Eu não estou falando para você falar para o seu cliente, eu não vou te atender, eu não quero conversar com você, porque eu não tenho tempo de fazer essa avaliação.
Mas ofereça sempre de marcar uma avaliação depois com calma, para que você consiga ouvi-lo e que você também possa falar melhor dos seus procedimentos com um cliente com tempo para te ouvir e com tempo para fechar um tratamento ou mais de um tratamento, se for o caso. A segunda coisa que não funciona é o cliente que chega com o tratamento montado na cabeça dele. Quando o cliente ele já chega condicionado que aquele é o procedimento que ele vai fazer, muito difícil você tirar da cabeça dele que aquele é o procedimento, ou que não deve ser aquele procedimento, que aquele não é o procedimento indicado. Infelizmente, a gente passa bastante por isso. Isso porque hoje o assunto estética é extremamente falado. A gente tem em vários canais e passando na televisão e famosos fazendo, as revistas oferecendo várias coisas a respeito de estética. Os procedimentos muitas vezes chegam nas redes sociais antes que eles cheguem no ouvido da esteticista. Então a gente tem uma informação com muita velocidade. E aí, quando o cliente entende que aquele procedimento vai resolver o problema dele, dificilmente ele vai mudar de ideia. E aí, só se você tiver um argumento muito bom para rebater e para mostrar que esse não é o procedimento adequado para ele, porque isso não vai resolver o problema dele. Mas pela minha experiência, é muito difícil contornar esse paciente. O que a gente deve fazer então? Mostrar as outras opções. E se você tem certeza que aquele procedimento que ele escolheu não vai resolver o problema dele, aí vale a pena a gente apelar para a nossa consciência. Vendas, quando elas não são realizadas visando o objetivo final, que é a solução do seu paciente, pode ser muito frustrante. Isso porque ele está contando com a solução do problema para comprar outros tratamentos com você ou mesmo para te indicar para outras pessoas. Muitas vezes é melhor a gente perder o cliente do que um cliente que vai falar mal da gente, que vai falar mal do nosso procedimento e que vai ser ruim para a nossa reputação. Então não venda aquilo que você não acredita que vai oferecer solução para aquele problema, porque isso pode te dar uma baita dor de cabeça no futuro. E não faça isso com você, nem com o seu nome. Aí a gente pode utilizar várias formas de sair desse problema, né? Oferecer a solução, falar que não vai fazer aquele procedimento mesmo, né? Ou então se propor a fazer algumas sessões do procedimento ali para o cliente ver que aquilo não vai resolver. Mas, a princípio, eu prefiro oferecer outros procedimentos e me recusar a fazer aquilo que eu sei que não vai solucionar o problema do paciente. Agora, a gente vai falar sobre as coisas que vão te ajudar a melhorar as suas vendas. A gente já falou aquilo que pode te prejudicar, então você já entendeu que o melhor é marcar uma hora com o seu paciente mesmo, para que você tenha calma para conversar, que ele venha disposto a comprar. Isso é uma coisa muito importante, né? Que ele venha disposto naquele momento a efetuar a compra, isso já te ajuda demais. E para te ajudar aí a resolver essas questões, então, primeiro de tudo, autoridade. Autoridade para dizer para esse paciente que o tratamento que você está oferecendo efetivamente resolve. Eu percebo que muitas vezes, quando eu não acredito no tratamento que eu vou oferecer, é muito provável que o cliente perceba isso e ele não compre. Então, a gente precisa conhecer muito bem as limitações do tratamento estético mesmo. Conhecer o que é o tratamento que você faz, conhecer o tratamento que você pode oferecer, conhecer o que pode dar de errado também e quais são as expectativas, se essas expectativas são realistas ou não. Então, tenha isso muito claro, para que quando você for conversar com esse paciente, você tenha bastante firmeza na hora de falar sobre o procedimento, falar sobre o resultado esperado e também discutir as expectativas do seu cliente. Quando a gente começa uma entrevista com o paciente, em que a gente se sente confortável com o assunto, em que a gente sente que a gente está ali na nossa praia, no nosso local, é muito mais fácil a gente vender, porque a gente vai deixar aquele assunto fluir naturalmente e a gente vai conseguir ali efetuar a venda pelo poder do convencimento mesmo
que é que ele vê que você acredita. Se você acredita, ele vai acreditar também. Então, tenha calma, porque a gente desenvolve essa autoridade com o tempo. Pesquise sobre os assuntos que você trabalha, pesquise sobre os procedimentos que você trabalha. Tem muitas esteticistas que trabalham em clínicas que não são donas dessas clínicas e que vendem inúmeros procedimentos. Conheça eles todos, saiba quando que eles são indicados, quando que eles não são, qual seria a melhor opção. A gente não consegue vender aquilo que a gente não acredita e aquilo que a gente não conhece. Então, desenvolva uma autoridade a respeito desse assunto, que fica muito mais fácil de você vender do que quando é um procedimento que você ainda não conhece tanto. A segunda coisa que eu quero deixar aqui e que vai te ajudar bastante a efetuar as vendas é apresentar uma solução viável de acordo com a expectativa do cliente. Eu já falei isso aqui outras vezes, principalmente no vídeo, quando eu falo sobre por que seus pacientes não fidelizam na drenagem linfática. Drenagem, que é esse procedimento que a gente tem como tradicional e consagrado na estética. No entanto, eu sei de muitos pacientes que abandonam esse tratamento. Eu já tive isso na minha experiência também. Eu não entendia por que o paciente não permanecia fazendo drenagem. E aí eu fiz esse vídeo, ele é uma aula super bacana a respeito da fidelização desses clientes, que foi a forma como eu consegui para manter os meus clientes fiéis aí também na drenagem linfática. Então ofereça uma solução viável, de acordo com aquilo que o paciente pode fazer. Não adianta eu oferecer um tratamento de 3 horas de duração que o meu paciente não tem tempo. Ou oferecer para ele que ele venha 3 vezes por semana na clínica, se é uma mãe muito ocupada, que trabalha fora, que não tem tempo para isso. Então nós precisamos oferecer soluções que combinem também com o tempo das pessoas, com a condição financeira das pessoas e com a expectativa delas. A gente tem muitos pacientes que chegam na clínica dia 15 de dezembro e querem chegar dia 1º de janeiro no corpo dos sonhos, quer reduzir medidas, quer tratar a flacidez. A gente não consegue oferecer soluções que vão trabalhar a longo prazo para esse tipo de paciente. Então, ajusta aí os seus tratamentos de acordo com essa viabilidade do paciente, aquilo que é viável você fazer. Vou dar uma dica de ouro aqui para você, que é a forma como eu trabalho quando eu estou vendendo procedimentos estéticos, como estética corporal e estética facial. Eu já deixo os preços pré-montados. Então, a corrente russa tem um preço, a radiofrequência tem outro preço, a vacoterapia tem outro preço. Eu deixo esses preços todos montados, deixo eles ali em cima da minha mesa, e aí naquele momento da avaliação, quando eu fecho que aquele seria o melhor tratamento para aquele paciente, eu faço apenas a somatória daqueles procedimentos. Isso me ajuda bastante a ganhar tempo. A gente não deve falar o preço em outro momento, a gente precisa falar o preço na hora mesmo, porque a chance do paciente descobrir outra urgência na vida dele é muito maior se você deixa para falar o preço depois. Então, fale na hora, tenha ali esse cálculo já pré-definido, que isso vai te ajudar bastante aí na hora de calcular os seus preços. E aí, se você tem uma recusa desse paciente, também é mais simples para você, de repente, tirar alguns procedimentos, ou como você já sabe o valor que eles custam, você também já sabe quanto que você pode dar de desconto, ou na facilidade do pagamento. É importante que você tenha isso desenhado, para que você não se perca na hora da avaliação e você consiga mostrar segurança e certeza. Lembra da primeira dica, a gente precisa ter autoridade na hora de falar sobre o nosso produto, sobre o nosso serviço. E isso inclui a gente saber o quanto ele custa. Eu sei que muitas pessoas da nossa área, e esse já foi o meu perfil, que tem medo de vender e que tem medo de cobrar. Ah, eu sou bom em vender, mas eu não sou boa em cobrar. Você precisa ser bom em cobrar, afinal de contas não existe venda sem recebimento de valor. Então você também precisa que esses valores sejam falados na hora e que isso não seja nenhuma vergonha para você. Muito pelo contrário, nós precisamos ter muito orgulho do nosso trabalho, afinal de contas a gente estuda para chegar aonde a gente chega.
Eu fiz uma faculdade, eu fiz uma pós-graduação, assim como você fez o seu curso técnico, você fez sua faculdade, sua pós-graduação, enfim, e isso também merece um reconhecimento. E a forma de reconhecimento, nesse caso, é através do pagamento. Então a gente não precisa se sentir indisposto, né, ou sentir vergonha de cobrar ou não querer cobrar. A gente tem que ter muito orgulho, porque isso é a justiça, né? Assim como você vai lá na feira e compra o pastel e paga, as pessoas também precisam pagar pelo seu trabalho. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha trazido aí uma luz no fim do túnel para você que está desesperada para fechar as metas do mês. Saiba que é possível, você consegue vender, você consegue alcançar os seus objetivos profissionais e pessoais também. Um grande abraço para você e até a próxima!